Então, dando continuidade, falaremos um pouco agora a respeito da composição química do osso. Quando se fala da composição química do osso, a gente tem que levar em conta que nem todos os ossos, eles são, no caso, apresentam as mesmas características, nem todos os ossos. Vimos que temos ossos que são mais porosos, ossos que são mais densos, né? E por conta disso, essa porosidade e essa densidade, né? Densidade e porosidade trabalham juntos, né? Dizem do mesmo conteúdo, ela vai variar de osso para osso. Porém, em média, 70% da substância que constitui o osso é substância inorgânica. Como eu já falei, sais constituídos por cálcio, como o fosfato de cálcio, né? Temos também magnésio, né? Temos outras substâncias mineralizadas, porém, basicamente, os cristais de carbonato de cálcio, fosfato de cálcio e, no caso, o magnésio. E os 30% restantes são as substâncias orgânicas de que nós falamos, como carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e também os ácidos nucleicos. Cartilagem. Quando a gente observa os ossos, normalmente os ossos longos, né? Ou todos os ossos que se articulam através de uma articulação sinovial. Sinovial é aquela que apresenta movimento amplo, como é o movimento do ombro, do cotovelo, as articulações interfalangianas, do joelho, do quadril, etc. Nós vamos encontrar o quê? Cartilagens. E essas cartilagens, elas são um meio de união entre essas peças, né, que vão constituir o nosso arcabouço de sustentação. Então, a cartilagem é um tecido conectivo, que é bastante resistente, isso dependendo do tipo de cartilagem, porque nós temos basicamente 3 tipos. A cartilagem hialina, que não é tão resistente, porém, é aquela que recobre as superfícies dos ossos. Nós temos uma cartilagem fibrosa, por exemplo, aquela cartilagem que nós encontramos entre os corpos das vértebras, formando os discos intervertebrais. E nós temos as chamadas cartilagens que são elásticas, como é o exemplo da cartilagem do nariz, a cartilagem observada na orelha, são cartilagens elásticas. Então, essas cartilagens, elas variam quanto à sua composição química, certo? Então, o tecido conectivo resistente, é elástico, permite, no caso, maleabilidade, composto de células, e essas células são chamadas de condrócitos. Condrócitos são as células que constituem as cartilagens, e também temos as fibras, que vão, no caso, caracterizar o tipo de cartilagem. Se são fibras elásticas, né? Se são fibras, no caso, responsáveis pela maior firmeza, né, dessa cartilagem ou não, né? Fibras reticulares, ok? E essas cartilagens, em se falando de tecido esquelético, né, de esqueleto, essa cartilagem que ele se refere aqui, basicamente é a cartilagem hialina. É aquela cartilagem que recobre a superfície das articulações, certo? Aquela que quando você está pegando assim uma coxa de frango, né, que você dá uma mordida assim nas extremidades, que é a epífise do osso, ela se solta, ela é branquinha. Ali é a chamada cartilagem hialina, que recobre as superfícies articulares. O ramo da anatomia que trata do estudo do esqueleto, nós denominamos de osteologia. Osteo significa osso e logos significa estudo. No ramo que trata a osteologia, nós vamos ter o quê? Uma divisão do nosso esqueleto. E essa divisão ela está muito bem colocada no livro do D'Angelo Fatini e em outros livros que vocês puderem buscar.
sejam eles físicos na nossa biblioteca ou virtualmente na internet. Então, vocês vão ver que a osteologia ela trata, primeiro, do esqueleto axial. O que é o esqueleto axial? Pessoal, isso aqui é muito importante, muito importante. O que é o esqueleto axial? Veja, o esqueleto axial é aquele esqueleto que forma a porção mediana do corpo. Olha os nomes que eu estou botando, ó, mediana. Nós vimos isso aí no nosso encontro passado. Mediana. Respondemos um questionáriozinho, né? Mediana. Então, o que é uma estrutura mediana? É aquela que constitui o quê? O meio, a porção central do corpo. Então, essa estrutura mediana ela é constituída pelos ossos da cabeça, que é subdividido em quê? Em crânio e face, vimos isso aí, né? Pelos ossos da coluna vertebral, 33 vértebras, pelas costelas, 12 pares, e pelo externo. Então, se você tem ossos da cabeça, crânio e face, coluna vertebral, 33 vértebras, costelas, 12 pares, e o externo localizado anteriormente ao tórax, você vai formar o quê? O esqueleto axial. Então, o esqueleto axial, ele forma a porção mediana do corpo. Não devemos esquecer isso aí de forma alguma. Certo? Esqueleto apendicular. Quando você chama esqueleto apendicular, você está se referindo a quê? A porção apensa, ó, a porção que se movimenta. Que se movimenta. Então, quem é que se movimenta? Os ossos que constituem o esqueleto do membro superior e o esqueleto do membro inferior. Então, isso aí, todos esses ossos vão constituir o esqueleto apendicular. No caso, esqueleto apendicular superior e o esqueleto apendicular inferior. Porém, meus amigos, nós temos também o que nós chamamos de cinturas. O que são as cinturas? O que são as cinturas? As cinturas, elas podem ser classificadas como o meio de união entre as peças que constituem o esqueleto apendicular ao esqueleto axial. Então, eu pergunto a vocês, qual é o meio de união do membro superior com o esqueleto axial? Ora, o meio de união é através de dois ossos. Um que a gente denomina de clavícula e outro que nós denominamos de escápula. A clavícula é anterior e a escápula é posterior. Então, esses ossos, escápula e clavícula, formam o que nós chamamos de cintura escapular. Então, a cintura escapular é o meio de união entre o esqueleto apendicular superior e o esqueleto axial. E a outra cintura que nós temos é a chamada cintura pélvica. A cintura pélvica se refere a quê? Se refere ao meio de união entre os ossos do membro inferior ao esqueleto axial. Então, quando você une os ossos do esqueleto apendicular inferior ao esqueleto axial, essa união se dá através de quem? Dos ossos do quadril. Então, os ossos do quadril vão constituir a cintura pélvica. Então, na realidade, a osteologia, ela trabalha com o quê? Com o esqueleto axial, com o esqueleto apendicular superior e inferior e com as cinturas escapular e pélvica. No futuro, nós vamos ver cada um dos ossos que constituem esses esqueletos, ok? Vocês podem, a qualquer momento, participar da nossa sala, certo? Com relação aos tipos de ossos. Quando se fala em tipos de ossos, nós já até antecipamos aqui em outro slide,
que nós temos ossos que apresentam uma configuração mais cinzenta e outros uma configuração mais clara, mais esbranquiçadas. Então, isso é uma característica de cada um relacionado ao seu conceito. O osso esponjoso. O osso esponjoso é aquele osso trabecular, aquele osso que apresenta espécie de cavernas, certo? Como, por exemplo, nós temos ossos que, no geral, eles são esponjosos. Exemplo, as costelas, o externo, os ossos do quadril, eles são exemplos de ossos esponjosos. Porém, você pode encontrar também essa estrutura esponjosa na porção interna dos ossos longos. Por exemplo, quando você faz uma secção transversal, olha lá, planos de secção que estudamos no encontro passado. Você tem um osso longo, ele tem um sentido longitudinal. Se você faz um corte ou secção transversal, você vai observar na visualização, numa vista superior ou inferior desse corte transversal, a presença do canal medular, onde você tem a medula óssea amarela. E se você observar internamente, próximo a essa medula óssea amarela, você vai encontrar também esse tipo de osso esponjoso, ok? Ou trabecular. Já o tecido compacto, ou osso compacto, ele caracteriza-se por ser sólido, denso, né? Assemelhando-se ao marfim, aquele osso duro, né? Que forma a presa dos elefantes. Ele é um osso compacto e, normalmente, ele não se encontra na parte interna dos ossos, ele se encontra na parte externa dos ossos e, principalmente, onde? Nos ossos longos, como é o exemplo do fêmur, por exemplo, ok? Então, temos aí os tipos de ossos, esponjosos e ossos compactos. Porém, seria mais interessante a gente fazer o quê? Identificar não como tipo de osso, e sim como tipo de tecido ósseo. Entenderam? Então, no osso, eu posso ter os dois tipos de tecido. Certo? Porém, eu vou ter osso que é mais esponjoso e osso que é mais compacto. Ficou claro, pessoal? Me digam aí se ficou claro essa informação. Sim. Ficou claro? Ficou, professor. Ficou, né? Ok. Então, vamos. Observem aí, olha como é interessante, meus amores. Você está olhando para essa figura aí, pelo amor de Deus, o que é isso aí? O que é isso aí? Só que uma figura dessa, quando ela está sendo mostrada lá no livro, embaixo, aquilo que eu pedi para vocês, olha, toda vez que vocês estiverem lendo algo que tenha figura, que tenha tabela, que tenha gráfico, você tem que ler embaixo, no rodapé, o que é que ele está dizendo, certo? Olha uma coisa interessante aí. Se eu boto uma figura dessa aí numa questão de um concurso, de uma prova, eu posso fazer uma pergunta tão complicada que tu nem imagina. Por exemplo, eu te pergunto, que vista é esta que você está vendo? Primeiro, tu não sabe nem o que é isso aí. Eu sei, anatomicamente, porque eu já trabalho com isso. Mas, vocês que estão começando agora, vocês têm que analisar em vocês, certo? Ó, seu corpo, no seu esqueleto. Alguém pode me dizer mais ou menos que estrutura é essa daí? Que osso? Eu acho que é aquele osso que fica perto do quadril, né, não? Isso, meu amor, isso. Meus parabéns. Isso aí é o osso que fica realmente perto do quadril. É o osso da coxa. É o fêmur. Entendeu? Pronto, primeira coisa. Primeira coisa que nós vimos é o fêmur. Agora vamos lá.
à vista que você... Eu não vou nem perguntar isso, não. Eu vou simplesmente perguntar se ele é direito ou se é esquerdo. E agora? Acho que direito. Ele é direito, sim. Ele é direito, sim, por quê? Porque eu tenho uma visualização, isso aí, pessoal, vai ficar bem claro para vocês quando vocês estiverem estudando acidentes ósseos, certo? E aí eu pergunto, qual o tipo de corte ou secção que nós fizemos aí nesse osso? Se lembrem, nós vimos 3 tipos de secção. Sagital, que era antero-posterior, que poderia ser mediana ou fora do plano mediano. Nós teríamos transversal, que no caso ela passa, originando porção superior e inferior. E temos o frontal ou coronal, que divide em porções posterior e anterior. Que tipo de secção é essa daí? Eu acho que é coronal. Isso! Meus parabéns. Meus parabéns. É a Noemi, é? Meus parabéns, Noemi. Vamos lá, meus amigos. Os outros aí, vamos também, tá certo? Ó, a Noemi contribuiu com as 3 colocações que a gente fez. Então, Noemi, Bruna, Renata, Heloísa e outros, vejam o que o cara iria colocar bem embaixo, ó, no rodapé. Ele iria colocar vista anterior de uma epífise proximal do fêmur direito, mostrando a estrutura do tecido esponjoso e compacto. Viram aí a importância do nosso primeiro encontro? Sim. Olha, se vocês não gravarem aquelas informações e usarem ela no dia a dia, a todo momento, tudo que você for fazer, você fica repetindo esses nomes. Olha para ti, diz o que é anterior, o que é posterior, lateral direito, lateral esquerdo, superior, inferior, os planos de secção, frontal ou coronal, transversal, sagital mediano, sagital. Fica repetindo isso aí, porque aí, ó, fica fácil nós entendermos os conteúdos de anatomia. Então, aqui numa vista anterior, de uma epífise proximal do fêmur, em secção frontal ou coronal, nós estamos vendo aqui, ó, internamente, ó, as trabéculas, ó, como se fossem cavernas, o osso esponjoso. E vejam aqui, ó, mais externamente, a presença do osso compacto. Entenderam, pessoal? Tecido esponjoso, presente mais nas epífises, nas porções mais internas dos ossos longos, e o osso compacto, presente nas diáfises, diáfise é a porção central de ossos longos, e na sua superfície. Medula óssea. Como a gente também já tinha feito menção a respeito disso, nós temos que a medula óssea é uma substância contida no canal medular dos ossos longos, certo? Mas, aqui está errado aqui, não é mais, é mas, porém, contudo, não obstante, todavia, nos ossos esponjosos nós podemos também ter a medula óssea. Então, o que eu quero que vocês identifiquem é o seguinte: medula óssea tem em todos os ossos. Tem em todos os ossos. Porém, a medula óssea amarela só existe no canal medular dos ossos longos. É o que vulgarmente nós chamamos de quê? De tutano. Certo? Tutano. A medula vermelha, ela pode estar presente em qualquer osso. Certo? Por quê? Porque a vermelha ela se encontra presente mais onde? A vermelha, no tecido esponjoso. Como o tecido esponjoso ele pode ser encontrado
tanto nos ossos longos quanto em outros tipos de ossos, então ela pode estar em todos os ossos. Agora, a amarela somente no canal medular. E canal medular só temos em ossos longos. Exemplo típico, o fêmur. Ok? Então tá aí, ó. A medula vermelha é mais vascular. Por quê? Ela é a produtora de elementos do sangue. Quando essa medula vermelha ela realiza a sua função eritropoética, que é de produzir células vermelhas do sangue, o que vai acontecer? Eu terei que essa medula vermelha se transforma em amarela. Então, o tutano algum dia já foi medula óssea vermelha. O tutano já produziu células do nosso sangue. E a amarela? Ora, a amarela é como eu já estava dizendo, é aquela que já foi vermelha e agora se encontra o quê? Fazendo parte do canal medular, certo? Do canal medular dos ossos longos, certo? Da medula óssea dos ossos longos. Aquele canal onde você tem a medula óssea. O osso ele é formado por células, como eu já falei antes, as células são denominadas osteócitos. E eles se unem e formam o quê? O tecido ósseo, sob a forma de lâminas chamadas lamelas ósseas. Então, a estrutura básica dos ossos, as células que constituem o tecido ósseo, é chamado de osteócito. Porém, como eu já falei para vocês, se o osso dói, uma pancada no osso, é porque ele tem tecido nervoso. O osso é vascularizado, ele tem tecido sanguíneo. O osso tem revestimento, o endósteo, o periósteo, então ele tem tecido conjuntivo. O osso tem o quê? Pode ter medula óssea amarela, então tem tecido lipídico. Então o osso, na realidade, ele é o quê? Um órgão. Um órgão. Porém, observe aqui essa figura aqui que é interessante. Primeira coisa, aqui você tem o quê? Aquele osso que foi discutido anteriormente, o fêmur. Né? Aí você vê um osso desse jeito aqui, meus amigos, ó. Aí aquilo que eu falei para vocês, posição anatômica. Para você analisar isso aí, você tem que primeiro pensar nessa estrutura como sendo na posição anatômica. Aí o que era que eu teria que fazer? Colocá-lo na posição como se ele estivesse no corpo. Então, nesse caso aí, eu olho aqui, ó, para a cabeça do fêmur. Aqui você tem o que? A parte que vai se encaixar com o osso do quadril. E aqui você tem os côndilos do fêmur. Se isso aqui é um côndilo lateral, eu botando esse osso na posição anatômica, eu vou saber que isso aqui é um fêmur do lado direito, certo? Um fêmur do lado direito. Aqui seria a sua face anterior, aqui seria a face lateral, lá seria a face medial. E por trás nós temos o quê? A face posterior. Aqui seria a epífise proximal e aqui seria a epífise distal. E esse intervalo entre as epífises proximal e distal, nós temos o quê? A diáfise. A diáfise. Certo? Então, aqui, ó, observem a presença da medula óssea amarela. Vejam que o osso ele é altamente irrigado. Observe a presença de artérias e veias. Observe a presença de artérias e veias. Aqui por fora nós teríamos o periósteo, que seria um tecido conjuntivo que reveste o osso. Aqui dentro você tem o endósteo, que é o tecido conjuntivo que reveste internamente o osso, tá certo? E nós já sabemos que internamente ao canal medular e nas epífises proximal e distal desses ossos, você tem uma prevalência de substância óssea esponjosa, certo? E vamos logo se adaptando com esses nomes, ó. Côndilo lateral,
epicôndilo lateral, encaixe da patela, ou face articular da patela, trocânter maior, tá certo? Esses nomes, pessoal, são nomes que nós vamos nos adaptar quando estivermos trabalhando quem? Acidentes ósseos. Então, é isso que nós vamos ter que trabalhar. Vejam que são muitos os nomes, e para a gente conseguir captar essas informações, a gente tem que trabalhar em cima do conteúdo. Não podemos ter aqueles encontros somente no momento de nossas aulas. Você tem que tirar um dia, 2 vezes por semana, para trabalhar um conteúdo de uma determinada disciplina. Vocês têm que montar as dúvidas de vocês, formular perguntas. Se você conseguir tirar essas perguntas com o seu estudo em pesquisa, tudo bem. Se não, pergunte ao seu professor, não somente na sua aula, mas em qualquer outro momento, para que você, assim, tenha a capacidade de fixar esses conteúdos. Eu estou aqui para ajudá-los nessa luta, ok? Vamos lá. Vou voltar bem aqui. Observe bem aqui, meus amores, que veja que ele tirou um pedacinho desse osso aqui, ó. Ele tirou um pedacinho do osso e aumentou. Ele aumentou. Então, aqui você tem a parte interna do osso, que é o endósteo, né? Aqui você tem a camada externa do osso, que é o periósteo, não está escrito. E aqui você tem o quê? A parte interna, né? Que constitui, né? Que começa de lá do periósteo e vem aqui até a parte que se liga ao endósteo. E aí vocês veem aqui, pessoal, a formação de lamelas ósseas, ó. Então, tudo começa de um ponto central, né? As células ósseas, elas passam a criar lamelas, que formam os chamados sistemas de Havers. Sistema de Havers. E aqui no centro desse sistema é onde você vai encontrar a presença de quem? Dos vasos sanguíneos. Então, você vê um osso branco daquele dali, porém, esse osso ele é altamente irrigado e altamente inervado, ok? Essas lamelas que constituem o osso, a parte dura do osso, essas lamelas são dispostas em círculos, formando no seu centro um canal chamado canal de Havers, que é o local onde passam os vasos e também contribui para o crescimento do osso. Então, o crescimento longitudinal do osso, ele se dá justamente por conta da presença desses canais de Havers, né? E ele é também muito importante porque é lá onde você tem a passagem dos vasos sanguíneos. Aqui numa visão mais ampliada, vejam, ó, cada pecinhazinha dessa aqui, ó, cada pontinho preto desse aqui, no caso seria o quê? Seria um osteócito. E a função do osteócito é o quê? É contribuir para formar uma substância mineralizada que vai rodear esse osteócito. Aí chega um tempo que esse osteócito, de tanto estar rodeado por essa substância mineralizada, ele para de produzir essa substância mineralizada. E nesse momento ele descansa. Então, o osteócito é o nome de uma célula que já produziu substância mineralizada que agora está o quê? Descansando. Certo? Se por acaso o indivíduo quebrar um osso, esse osteócito ele vai se diferenciar em células denominadas de osteoblastos. O que são os osteoblastos? São células que têm a capacidade de produzir substância mineralizada para poder promover a cicatrização do osso. Ok? Então, tudo isso aqui é o que nós chamamos de sistema de Havers, né? E cada uma dessas lâminas formam, ó, em conjunto, o sistema de Havers. E no centro você tem o canal de Havers.
E esse canal de Havers é onde nós vamos ter o quê? A presença de quem? Dos vasos sanguíneos. Ok? Aqui você tem o que? A lamela externa do osso, né? Logo à frente você vai ter o que? O periósteo, recobrindo essa lamela externa. E esse periósteo, ele se sustenta a parte externa do osso através de quem? Das chamadas fibras de Sharpey. Fibras de Sharpey. Elas conectam o periósteo a lamelas externas do osso. Ok? Aqui você tem a região do endósteo. Endósteo, endo significa dentro. Ósteo significa osso. Essa região aqui é a que está dirigida diretamente para quem? Para a medula óssea amarela. Então, lá você tem a lamela externa e aqui você tem a lamela interna do osso. Certo? Como que é dada a vascularização do osso? Ela é dada pelas artérias. E essas artérias, elas vão que ter uma classificação dependendo do local por onde elas transitam. Local por onde elas transitam. No caso, você tem, periostais, o nome já está dizendo. São aquelas que andam junto com o periósteo, que é a camada de tecido conjuntivo que se localiza externamente ao osso. Olha a epifisária. Epifisária, se lembre das epífises, que são as cabeças dos ossos. Então, epífise proximal, epífise distal. Metafisária. Metafisária. Metáfise é o nome que se dá a uma região de crescimento do osso. Ela fica entre a diáfise, que é a porção central do osso, e as epífises, que são as extremidades dos ossos. Isso em se falando de ossos longos. E essa região da diáfise, ela já recebe o quê? Grupos de artérias que são chamadas de artérias nutrícias. Então, assim se dá a vascularização dos nossos ossos, tá certo? Através de artérias periostais, nutrícias, epifisárias e metafisárias. Vamos ver como é que isso se comporta. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho uma vista de uma das epífises de um osso. Ok? Observem aqui uma cabeça, certo? Que no caso é uma epífise. E vejam aqui que você tem uma região de crescimento do osso. Ó. Essa região de crescimento do osso, ela é bastante visível em raio-x de pessoas, é claro, que estão em fase de crescimento. Normalmente elas se apresentam de forma escura no raio-x. Isso aqui vocês verão demais nos trabalhos de vocês, né, na profissão de vocês. Então, aqui você tem a epífise, aqui você tem a região de crescimento e aqui você tem a diáfise, né, que é a porção central do osso. Então, pessoal, quem é que entra para irrigar a epífise? A artéria epifisária. Quem é que entra para irrigar a metáfise? A metafisária. Quem é que anda junto com o periósteo? É a artéria periostal. Quem é que entra para poder irrigar a região da diáfise, que é a porção central onde você tem um canal medular? É a artéria nutrícia, certo? Então, daí você tem uma imagem identificando como se dá a nutrição do osso, né? Através de artérias que penetram na epífise, na metáfise, andam junto com o periósteo e adentram ao canal medular na porção da diáfise, ok? O osso, meus amigos, eles podem crescer de duas formas.
quando você trata de ossos longos, como é o caso do fêmur, os ossos da perna, a tíbia, a fíbula, o osso do braço, que é o húmero, os ossos do antebraço, o rádio, a ulna, esse crescimento, ele parte a partir de quem? A partir de um ponto de calcificação, certo? Então, esse crescimento, ele se dá através de uma placa de crescimento, certo? A partir dessa placa de crescimento é que eu vou formando as lamelas e daí eu vou tendo o crescimento longitudinal do osso. Só que essa placa, ela é originária de um ponto que antes era uma cartilagem, certo? Antes era uma cartilagem. E essa cartilagem, ela é substituída por tecido ósseo. Daí a gente chamar essa placa de crescimento de cartilagem. E o crescimento do osso ser chamado de endocondral. Endo, dentro. Condro, cartilagem. Ele parte de uma cartilagem. Então, se você analisar o indivíduo ao nascer, basicamente ele é cartilagem. Só depois é que essa cartilagem vai se transformando em osso. Já ossos que não são longos, como, por exemplo, os ossos que formam a calota craniana, eles se dão esse crescimento a partir de uma membrana. Por isso, quando essa membrana é substituída por tecido ósseo, é que eu vou formar o osso. Então, é um crescimento intramembranoso. Daí, pessoal, aquela parte que não se ossificou ainda, formam as moleiras, fontículas ou fontanelas. Vamos abrir aí uma nova sala, tá certo? Para a gente continuar o nosso material. Estaremos de volta em breve.